A Lei Zodiac Zone foi assinada há 100 anos em Cosmópolis. As regras são: para os aquarianos, são indicadas funções que envolvam todo tipo de tecnologia, sendo proibidas áreas que exerçam um pensamento crítico ou que despertem o seu caráter curioso e rebelde. Para os librianos, são indicadas funções que exijam equilíbrio, intermediação e análise de vários ângulos, como a carreira em direito. Para os escorpianos, são indicadas funções que exijam análise, estudo e investigação, como a carreira policial. Bom dia, povo de Cosmópolis! Hoje toda a nação aguarda atentamente o nascimento do novo leonino mais importante do país. Helena Palas, filha da Vossa Excelência Sara Palas e descendente das ex-presidentes Palas, pode a qualquer momento ter o seu primogênito. Não sabemos ainda o sexo do bebê. Mas Heitor Palas, marido de Helena Palas, torce para que seja um menininho. Segundo uma pesquisa, 67% dos entrevistados disseram que esperam que seja um garotinho também. São muitas expectativas. O fato é que o novo leãozinho está chegando na respeitável família Palas. Hoje é o último dia de Leão. O bebê pode nascer a qualquer momento. Faça alguma coisa! Essa criança precisa nascer! Eu já pedi para todos os deuses, fiz sacrifícios, rituais e nada! Minha reputação vai estar acabada se essa criança não nascer agora! Eu preciso de uma cesárea! Cesárea é proibida em Cosmópolis. A vontade dos deuses devem ser sempre respeitadas, Helena. Eu não quero saber a vontade dos deuses! Você mesmo disse que os deuses têm mais preocupação entre eles do que cuidar da vida de humanos. Tire logo essa criança da minha barriga. Existe um jeito. Fala logo! Você precisa beber o chá de suetã para ter contrações e acelerar o nascimento. Por que você não me disse isso antes? Porque, Helena, esse retiro nada tem a ver com o nascimento do seu filho, e sim para o seu autoconhecimento e restauração individual. Tudo o que acontecer depende do seu desenvolvimento espiritual. Me dá esse chá logo! Eu não aguento mais ficar aqui!
nascer. Deite-se na cama. Que os deuses protejam seu parto. Mostre sua força leonina, Helena. Confie na deusa Hera. Ela vai proteger você e sua criança. Mais força! Você está quase lá. Vamos, Helena. Confie nos deuses. Que horas são? Se concentre no nascimento do bebê. Você precisa ser rápida ou o bebê vai morrer. Que horas são? São 00:05. Infelizmente, sua filha é uma virginiana. Não pode ser. Tira essa coisa da minha frente. Espera. Não conte pra ninguém que essa criança é de virgem. Fale pra todos que essa criança nasceu leonina e que morreu. É com grande pesar que venho informar para o povo de Cosmópolis o comunicado emitido pela vossa santidade Gaia Cronis. A minha filha, Helena Palas, teve um parto tranquilo. O bebê nasceu bravamente sob o signo de Leão, para o orgulho da família Palas e da nossa pátria. Mas, infelizmente, o nosso pequeno e desejado leonino veio a falecer. Seu corpo foi queimado em uma pira e agora ele está ao lado dos deuses. Mas, mesmo diante de tanta dor, venho tranquilizar a nação, pois minha filha provou ser uma valente leonina, com um corpo forte e pronta para ter outros filhos leoninos no futuro. Não é o fim, e sim o começo de uma nova geração Palas. Povo dessa nação, vamos nos reerguer mesmo nos momentos mais difíceis. É isso que Cosmópolis sempre faz e sempre fará. Vossa Excelência, presidente Sarah Palas, a sua honrada filha sairá do templo quando? Minha filha sairá quando estiver pronta. Respeitem o nosso luto. Gaia, eu preciso falar com você. A bebê. Eu não sei o que fazer com ela. Eu não quero entregá-la a um orfanato. Ela ainda tem o sangue Palas correndo nas veias dela. Mas meu marido não pode descobrir que ela está viva. Os deuses tiveram piedade de você e me pediram para te orientar nessa questão. Alguns meses atrás, uma mulher virginiana veio me pedir orientação, me dizendo que não podia ter filhos. E os deuses me disseram que ela teria uma filha, que não seria do ventre dela. Essa filha é a sua bebê. Você será recompensada pela sua dor.
Os deuses irão te ouvir na próxima vez, mas lembre-se de fortalecer o seu lado espiritual. Vossa Excelência, a senhora pediu para acordá-la às 6 da manhã para se arrumar. Bom dia, mamãe. Estou aqui como prometido, para fingir que eu aprovo a próxima juíza e mostrar o quão civilizado eu sou. Não me chame assim no tribunal. Tenha mais respeito. E você não faz mais do que sua obrigação vindo. Bom dia, Vossa Excelência Helena Palas. Este é o famoso professor Nicholas Lois. Está orgulhoso da sua ex-chefe, Sr. Lois? Ela é uma boa profissional. Bom, é melhor começar logo esse julgamento. Bom dia, César. Vai ser difícil, Ícaro. Ter que aturar aquela diretora projeto de juízo na minha cadeira e fingir que tá tudo normal. Você está sendo muito forte, César. Te admiro muito. Eu sei como está sendo cansativo para você. Obrigado por estar ao meu lado. Eu sempre estarei ao seu lado. Minha filha, como andam as coisas? Tudo ótimo, mãe. Tudo perfeito. Que ótimo, querida. Faz tempo que a senhora não me visita. Ando ocupada redecorando o palácio.
o Aquiles deu um dote muito generoso de casamento. Consegui pagar nossas dívidas e começar a redecorar o espaço. Fico feliz, mãe. Filha, eu preciso te orientar em algo que é muito importante na sua vida. É uma dica que serve como alerta para você prevenir problemas futuros e reafirmar suas conquistas. Precisa garantir herdeiros. Caso contrário, seu casamento pode ser anulado e voltarmos para estaca zero. Traçamos tão metodicamente os caminhos para chegarmos onde estamos. Não podemos desistir agora. Mãe, ele não me procura. Então jogue seu charme feminino. Eu já tentei, não deu certo. Mãe, eu não tô com cabeça pra isso agora. O que aconteceu com você? Estou te dando um conselho valioso. É para o seu próprio bem. Que outra preocupação na sua vida você tem, a não ser deixar seu marido feliz? Eu sei, mãe. Eu sempre sigo suas metas. Aquiles, preciso falar com você. Pode falar, Ana. Não se sinta pressionada a ficar calada. Nós somos velhos amigos. Pode falar qualquer coisa. Bem, é que a Cecília sempre reclama de mim, por mais que me esforce em fazer tudo do jeito que ela quer. Ontem ela reclamou que a comida estava ruim, sendo que eu segui a receita que ela me indicou. Isso me entristece. Eu tento me aproximar, mas parece que ela me despreza. Acho que eu só estou criando um mal entre vocês. Ah, que bobagem, Ana. Sabe muito bem que você faz diferença nessa casa e sua comida é maravilhosa. Não tem nada de errado com você. A Cecília, que é neurótica e cheia de manias, vê defeito em tudo. Não há nada de errado com você. Tire isso da sua cabeça. A Cecília tem um jeito implicante dela, mas com o tempo ela deve melhorar. Aquiles, você é um homem muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, Ana. Você é uma ótima amiga. E cada vez mais prova isso. Obrigado por ter me acalmado no dia que quebraram uma das minhas empresas. Você se esforçou muito para suprir todas as minhas necessidades. Aquiles, você me deixa tão feliz ao dizer isso. Ai, por favor, não chore. Sua boba. Eu falo isso de forma sincera, pois eu sei que você tem um grande valor e nem todo mundo percebe. Aquiles, você é uma pessoa muito especial mesmo. Obrigada pela honestidade e carinho. Ana, eu preciso falar com você. Bom, eu preciso trabalhar. Não encha a cabeça do seu patrão com minhas reclamações. Eu sou responsável por resolver as questões da casa. Seja madura e trate seus desentendimentos comigo. Cecília, falta mais sensibilidade no seu coração. Falta mais amor para compreender o próximo. Falta mais noção e responsabilidade na sua cabeça para saber que não deve se meter entre um casal. Aquiles, essa mulher só quer te destruir. Só está interessada no seu dinheiro. Ela não te quer mais. O que eu devo fazer? Contar a verdade ou deixá-lo viver uma mentira? Eu vou ser a eterna secretária? Será que um dia ele vai notar que a pessoa que mais o ama não é ela? Em nome da balança da justiça, convoco a deusa Temis para que traga equilíbrio, integridade e razão a esse julgamento. A Ré pode entrar. A cidadã Elistácia é acusada de falsidade ideológica e conspiração anti-governo. Devido à gravidade do caso e sendo apresentada previamente provas concretas, a Ré não terá direito a um advogado de defesa. Isso é um absurdo. Portanto, a Ré deverá fazer a sua própria defesa. Esse julgamento já está decidido. Isso é só um teatro. Senhorita Tassi, como explica a falsificação em sua identidade para entrar nas aulas de sociologia do professor Nicholas Lois?
Eu sempre quis fazer o curso de Sociologia. Quando um aluno regressa a uma universidade, assina um acordo que confirma que leu as regras da Lei Zodiac Zone. E a senhorita assinou esse documento. Portanto, isso prova que Tassi sabia que estava contra a lei. Isso não tem a ver com falta de conhecimento. Tem a ver com liberdade. Liberdade de poder escolher o que eu quero ser. O mundo não pode viver dividido em castas, limitando o que cada pessoa deve fazer ou ser de acordo com uma data de nascimento. Isso tá errado. Elis, você é muito corajosa. Eu tenho orgulho de você. Ordem no tribunal. A Ré demonstrou uma personalidade rebelde e cética, típica dos aquarianos. Portanto, está inclusa a pena por heresia, não podendo se defender por ter se pronunciado na frente de todos, incluindo da juíza que vos fala. A Ré provou que falsificou propositalmente a identidade para conseguir entrar nas aulas que eram proibidas para o seu signo. Isso é um absurdo! Aos senhores governantes que estão aqui no tribunal vendo esse circo, eu peço para que vocês ponham a mão na consciência e não tolerem mais esse autoritarismo. Quantas pessoas sofrem por causa desse sistema tão cruel? Quantas mães são obrigadas a dar os seus próprios bebês por causa da incompatibilidade de signos? Quantos casais morrem por simplesmente terem signos incompatíveis? Quantos alunos brilhantes Cosmópolis perde por terem um signo incompatível com o curso? Quem determinou isso? Os deuses? Os deuses não falaram nada disso pra mim. Os deuses falaram com as sacerdotisas? O que pode provar que elas realmente ouviram os deuses? Quem garante que não são os chás que as fazem entrar em transe e ter alucinações? Liz, eu queria ter a sua coragem. Me falaram que essas regras são pra termos uma sociedade organizada e sem caos. Mas eu ligo todo dia a TV e eu só vejo destruição. Todos culpam os arianos pelos erros de todos, mas ninguém vê que os problemas dos arianos é só um reflexo de uma sociedade desigual. Nós vivemos em um país isolado do resto e parado mentalmente porque meia dúzia nos disseram que essa é a forma correta de se viver. Quem foi que disse que só os leoninos são líderes natos e merecem a presidência? Eu não vejo Helena Palas como uma grande líder. Basta! Ai, assim como eu esperava. Essa diretora não tem experiência nenhuma para coordenar bem o julgamento. Droga, eu deveria ter interrompido o discurso dessa garota antes de despertar a ira da presidente. Anda! O julgamento precisa continuar. Sim, Vossa Excelência. Bom, deixe-me ver onde estávamos. Bem, como somos justos, devemos a liberdade de expressão para a Ré. E agora vou proferir a sentença, já que temos provas documentais, áudios e o próprio discurso feito pela Ré na frente de todos presentes. Elis Tassi, aquariana, nascida dia 7 de fevereiro, 19 anos. Devido à violação de inúmeros artigos da Lei Zodiac Zone, está condenada por heresia, ideais anti-governo, conspiração anti-governo, difamação à família Palas e falsidade ideológica. Portanto, condeno-lhe morte. A pena de morte. Isso não vai ficar assim, Elis. Eu te prometo. É a família Palas que está condenada à morte. Suma com essa terrorista da minha frente! Desde o começo eu sabia que escolhi a pessoa certa para o cargo de juíza. E como sempre, eu não falhei. O caso Elis Tassi é o símbolo do governo Palas, o que demonstra que estamos comprometidos com a justiça, honra e integridade da Constituição. Esse com certeza é um momento histórico e um marco para o governo Palas. Nós aniquilaremos os inimigos de Cosmópolis. Não permitiremos que o retrocesso volte. O caos não irá reinar. Os Palas sempre lideraram e vão liderar esse país para a prosperidade e bem-estar da nação. Somos justos, somos honestos e não toleramos injustiças, mesmo com os nossos inimigos.
O Tribunal de Cosmópolis está mais equilibrado de uma forma nunca vista antes. Quero alertar os cidadãos para que votem conscientemente, que votem Helena Palas, a única, a líder, a que pensa no povo. Que patética. Vamos, você não precisa continuar aqui. Agora está na hora de eu te salvar. Eu estou vivendo na casa do Oscar. Ainda sinto a minha cabeça confusa. Ele está me tratando bem. Até me deixa dormir na cama dele. E ele dorme no sofá, mas sempre mantém um lado misterioso e distante. Por mais que ele pareça amedrontador, com seus olhos sempre me observando, eu sinto que ele só está cumprindo seu dever. Por mais que ele tenha matado Heitor Palas, parece que a presidente Helena não se importou. Ela falou normalmente com ele no dia do comício. Então isso me leva a crer que ele deve ter matado Heitor com alguma justificativa. Pelo que eu pude observar, Oscar trabalha para a polícia. Ele vive falando pelo celular e vive cheio de papeladas sobre investigação de casos. Mas aparentemente ninguém conhece seu rosto. É um trabalho perigoso. Devem ter vários marginais atrás dele. Então, ele seria o mocinho da história? Afinal, ele é da polícia. Está com fome? Precisa de alguma coisa? Eu queria... Bom... O que você quer, Melissa? Eu queria pedir desculpa por ter atirado em você. Se estiver com fome, pode pedir comida pelo telefone. Obrigada. Acho que ele vai continuar frio comigo. Parece que ele ainda não me perdoou pelo tiro. Talvez ele nunca me perdoe. Ai, Melissa, o que você tá falando? O cara te sequestrou e você só tinha a alternativa de atirar pra fugir. Mas... ele me sequestrou porque achou que eu era uma criminosa como um terro. Cada um vai pagar pelos seus crimes na hora certa. Tudo o que eu precisava mesmo era ser salvo. Você nunca me desaponta. Eu não sei como você consegue aturar o meu humor hoje. Você precisava suportar outra coisa ao invés de ficar naquele julgamento entediante. Não pude resistir. Você é tão atraente com essa cara de raiva. Foi um espetáculo egocêntrico, típico daquela megera. Ela pode ter tudo no mundo, mas a coisa mais valiosa que ela já fez eu tenho bem na minha cama pra eu aproveitar do jeito que eu quero. Aquela diretora nem diploma de direito tem pra ser juíza. Aquilo foi tudo arranjado, Ícaro. Já imagina a mulher decorando as falas do teatrinho. E ela foi uma péssima atriz. Eu quase gargalhei quando ela gaguejou e não sabia o que dizer. Com certeza minha mãe deve ter mandado fazer um diploma falso. Mais uma falcatrua pra lista do governo dela. Sorte que o julgamento não estava sendo exibido ao vivo para a TV. Depois que a sua mãe te tirou do cargo, eu comecei a ver o seu ponto de vista e perceber como sua mãe comete muitos equívocos. Mas o que você quer dizer precisamente com falcatrua? Ícaro, minha mãe, ela é tão maníaca pra ganhar essa eleição que já gastou mais do que deve, acumula dívida, o estado tá falindo. Mas ninguém sabe disso. Ela vende cargos exclusivos de leoninos para pessoas de outros signos, o que é totalmente legal. Meu pai ficou sabendo disso e ele sabia que se isso vazasse seria um desastre pra família Palas. Seria pena de morte na certa. Ele era muito íntegro. Mal sabe das propinas que o pai dava aos aliados. Essas informações serão ótimas para acabar de vez com o governo. Meu pai começou a criar amizades não só com a parte leonina que prestava do governo, mas também com pessoas importantes de outros signos. Ele queria salvar a família Palas e consertar o estrago da minha mãe. Como ficou sabendo disso tudo?
Ele me contou, mas eu não quis me meter. Meus pais tinham as desavenças deles. Eu não queria criar outra. Então, eu apenas deixei pra lá. Até hoje eu me arrependo de não ter cooperado com a causa do meu pai. Eu acho que eu desapontei. Ele tentou me convencer a aderir ao lado dele. E eu simplesmente disse que queria ficar de fora e não tomar partido de ninguém. Talvez eu realmente seja imaturo e fútil. Eu não ajudei meu pai quando ele mais precisava. César, você não tem culpa. Você agiu de forma racional. Você apenas se focou no seu trabalho como juiz e se manteve fora de possíveis brigas. Ele sempre me ouvia, ao contrário da minha mãe. Eu me ausentei quando ele mais precisava da minha ajuda. Eu devia ter denunciado minha mãe, mas eu fiquei calado, o que me torna culpado também. Eu sabia do que acontecia e eu não disse nada. César, você não tem culpa de nada. É difícil ter que denunciar a própria mãe. Você não seria capaz disso. Eu tenho tanta raiva. Eu não dei atenção a quem verdadeiramente merecia. E agora eu vejo como a minha mãe é irresponsável. Ela não ama ninguém. Ela só ama a si própria. Meu pai morreu de uma forma tão estúpida. Em um assalto, como se fosse um nada. César, eu já disse hoje e eu vou repetir. Estarei sempre ao seu lado. Você está sendo muito forte e eu tenho certeza que o seu pai teria muito orgulho. A noite chegou e agora está na hora de ressuscitar Theo Olympus. Agora eu tenho todas as peças do quebra-cabeça para soltar na internet. Quando eu publicar, será o fim do governo Pallas. Adeus, Helena. Seu reinado está terminando em 3, 2... Mas e o César? Bem, eu vou manter o texto como rascunho no meu blog e depois eu vou publicar. Tá decidido. Eu vou publicar de madrugada, durante a apuração da eleição. Isso vai pegar todos desprevenidos. Obrigada por ter comprado pizza pra nós dois, Oscar. Você está cooperando com o caso. Eu só queria te agradecer por tentar ser bom na medida do possível. Esqueça, eu não vou cair mais no seu jogo. Eu não estou fazendo um jogo. Olha, eu sei que eu atirei em você, mas eu não tinha opções naquela hora. Como eu iria acreditar em um homem que mantinha um lugar horrível? E por que acreditaria agora? Eu sei que pode parecer estranho, mas eu tenho mais dúvidas do que respostas na minha cabeça. Eu não sei dizer, mas a minha intuição enxerga a humanidade em você. Desculpa por ter atirado. Eu nunca quis ferir uma pessoa. Eu só fui colocada em uma situação que eu não queria. Logo sairá dessa situação. Eu já sei qual será o próximo passo. É melhor ir se despedindo do seu amigo. Eu hackeei a conta do blog dele. Ainda consegue ver humanidade em mim? Falta amor e sensibilidade em meu coração. Preciso de um herdeiro para o Aquiles. Preciso usar o meu charme feminino. O que mais falta nessa lista para eu ser a esposa perfeita? Cecília, você aceitou a missão de se casar com Aquiles. Não pode desistir. Se esse for o meu karma, eu vou até o fim. Mesmo que isso signifique a minha autodestruição. Eu preciso ser perfeita. Querido, venha sentar perto da lareira comigo. Eu trouxe vinho para nós bebermos. Ah, obrigado. É bom que aquece o quarto. Sabe, eu acho que você anda muito tenso. Então comprei uns óleos para te massagear. Ah, seria ótimo. Eu tô precisando mesmo. Eu vou sentar na cadeira para mexer no computador e você pode apertar os meus ombros. Largue um pouco esse computador.
Cecília, eu tô muito ocupado. Eu preciso responder os fornecedores da minha empresa. É rápido, esqueça o trabalho por 5 minutos. Cecília, 5 minutos é valioso pra mim numa hora dessas. Sabe como está complicada as coisas na empresa? Coopere comigo. Vossa Santidade, vim agradecer à senhora por intermediar meu pedido aos deuses. Finalmente eu fui atendida. Não sei se Vossa Santidade se lembra, já que recebe tantos pedidos diariamente. Mas eu e meu marido lutamos por anos para eu engravidar. Gastamos muito dinheiro com tratamentos que não funcionavam. Ele acabou desistindo e me largou. Mas mesmo sofrendo, nunca desisti do meu sonho. E vejo que os deuses não me abandonaram. Essa bebê foi deixada na porta da minha casa. Ela é perfeita. Eu sou a mãe mais feliz do mundo. Os deuses nunca abandonam quem merece ser recompensado. A sua bebê não é uma criança qualquer. Ela é especial. Como assim? Ela não me parece ter qualquer problema de saúde. Não se preocupe. Ela é saudável. Mas preciso te informar que essa criança é filha de Helena Palas. E esse segredo precisa ser mantido entre nós.